Oi gente, na dica de hoje eu vou falar o que eu costumo usar de manta e materiais para ajudar a estruturar nossas peças. Peças como as necessaires, bolsas, estojos, tudo que a gente precisa de uma estruturação um pouco mais do que só uma manta consegue dar. Então, como manta, eu uso a manta R1, manta R2. A manta R1 e a R2 pode ser de 100 ou de 200 gramas. Então, geralmente o pessoal pensa que a R1 e a R2 quer dizer a gramatura, mas não é. Tanto a R1 quanto a R2, ela tem de 100 gramas e de 200 gramas, que é o quanto ela pesa em 1 metro quadrado de manta. Então, é a espessura dela. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, aqui eu tenho uma de 100 e uma de 200 e ela tem diferença de espessuras. A manta R1 quer dizer o R1 que ela tem resina apenas de um lado. Essa resina serve tanto para estruturar a manta. Então a R1 tem manta de um lado, a gente passa a mão, a gente percebe que ela é áspera de um lado e lisa e fofinha de outro. Essa resina serve para estruturar a manta e também na hora de colocar o tecido sobre a manta, ela ajuda a estabilizar o tecido, porque quando a gente passa o ferro quente, essa resina dá uma derretida e ajuda a grudar um pouquinho o tecido. Ela não é exatamente só isso que ela faz, mas já ajuda na estabilização do tecido. A manta R2, a mesma coisa, de 100 e de 200, só que ela tem resina dos dois lados. Então, R2, resina dos dois lados. Então, ela tem mais estrutura. Mesmo a de 100, ela tem mais estrutura. Então, essas mantas são excelentes para a gente fazer esses trabalhos, essas peças que eu comentei com vocês. Mas muitas vezes a gente precisa ainda mais de estruturação. Então, eu costumo usar uma manta. Eu vou dar três opções aqui, três materiais que eu costumo usar para ajudar na manta a dar estruturação na peça. É o filter, ele é também conhecido como Filon Filter ou manta estruturada. Então tem vários tipos no mercado e eu vou mostrar aqui para vocês. Ela é uma manta de poliéster, como as outras, só que ela é bem fina, ó. Ela tem de 150 gramas, de 250 gramas, só que bem estruturada. Ela não é fofa, ela é parece uma cartolina bem grossa. Lembra assim um papelão ou uma tampa de caixa, sabe? Ela é bem estruturada e fina. Então ela é muito legal para combinar na hora de fazer o trabalho, fazer a combinação dela com a manta. Porque daí tem a manta que é fofinha de um lado, que dá para fazer o quilt, uma tela C, e junto a gente combina algo que estrutura para fazer esse sanduíche e dar mais estrutura ainda para nossa peça. Então o Filon Filter é uma delas que eu costumo usar. Ou Filon Filter ou manta estruturada. Outra alternativa que eu uso é a entretela de algodão. Então, quando eu preciso de uma estruturação mais leve, mas que a manta ainda não é o suficiente, eu combino a manta com a entretela de algodão. A entretela de algodão, ela é usada muito em roupas, em confecção, mas no patchwork e na costura criativa é excelente. Além de ser de algodão, então a gente não tem problema de passar, de lavar. Ela tem essa colinha aqui, ó, dá pra ver um brilho, um leve brilhozinho, que essa cola é ativada com o ferro, né, ajuda a colar e estabilizar o tecido. E aqui dá pra ver a trama dela, ó. Ela é bem firme
Então ela ajuda muito a estruturar a peça, eu gosto muito de usar. E gosto de usar ela também sozinha, com o tecido, para fazer bolsos internos de bolsa, para dar aquela leve estruturação. Então ela tem bastante utilidade. E combinado com a manta, aqui tá a manta, ela bota tecido aqui, faz o sanduíche e ela já dá uma estruturação melhor para a peça também, tá? Outra dica que eu dou de material é o TNT. Gosto bastante de usar o TNT, mas eu uso principalmente para peças e para trabalhos que não precisa ficar usando ferro o tempo inteiro. Porque o TNT ele não tem resistência à temperatura, então ele aceita um pouquinho de temperatura, o ferro tem que estar morno, mas se tiver um pouco quente o TNT vai derreter, ele não tem essa estabilidade. Então a gente pode usar o TNT. Ele tem o TNT de 80 para cima, 80, 100, 150, ele já vai ajudar vocês a dar estruturação para as peças. Então, esses 3 materiais que eu comentei aqui com vocês, o filter, o TNT e a entretela de algodão, são 3 materiais que eu costumo usar muito e gosto muito de usar para estruturar as minhas peças. Então, gente, essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe essa dica com outras pessoas que também trabalham e fazem trabalhos de patchwork e costura criativa. Ative o sininho para receber novas notificações, que a gente tem vídeo toda semana. E deixe o seu like se você gostou. E deixe os comentários aqui abaixo se vocês tiverem qualquer dúvida ou sugestões para a gente estar conversando. Até o próximo vídeo, gente!